Agora a gente vai falar sobre os pés. A pesquisa Os Pés Brasileiros constatou que 39,4% da população têm unha encravada. Vocês têm unha encravada? Tem, o Ed tem. Meu pai tem também. E 70% dos brasileiros, gente, reclamam da saúde dos pés em geral. Eu estou aqui ao lado de quem entende do assunto, porque a gente convida sempre quem entende, especialista, né? É a podóloga Juliette Gonçalves e vai tirar as nossas dúvidas aí, porque os pezinhos tem que estar sempre bom, né? Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Então, os pés, né, acabam, quando algum problema, acabam tirando a nossa paz. Exatamente, porque você pode estar toda maravilhosa, né? Tá tudo bem, mas se eu tiver aqui com o meu pé doendo ou com algum incômodo, todo mundo vai perceber, né? Porque você começa... né? Incomodar logo. E é como a especialista que estava aqui falou ainda há pouco, com a constipação. A pessoa vê logo na expressão da gente que a gente não está legal. Bem, então quais são os problemas mais comuns dos pés? Você que é uma especialista e que as pessoas te procuram para tratar, porque a gente só pensa em unha encravada, né, o pé muito ressecado, ainda mais nesse tempo. Enfim, quais são os principais problemas? Então, um dos principais problemas é o corte da unha. Então, quando a gente tenta fazer um corte arredondando os cantinhos das unhas, aí começa a iniciar o problema. Nossa unha tem que manter um corte correto. O corte sempre é o quê? Não mexer nas laterais das unhas, sempre cortar só ali na frente e evitar estar cutucando, mexendo muito nessas unhas. Nossa, e o que é quase impossível para as mulheres, né? Para nós mulheres. Eu não, eu tenho muito medo, porque eu tenho a cutícula muito fina e qualquer coisinha sai sangue. Então eu sempre já aviso a manicure, ó, não precisa afundar não, mas eu conheço gente, e muita gente, que fala, eu gosto do cantinho mesmo, bem fundinho, para ficar bem bonitinho, bem fundinho. Quer dizer, olha que boa dica, né? E eu tenho ouvido muito isso. E o pessoal fala assim, em outros países, não é em outros países não, gente, aqui tem que ter esse hábito também, da gente só tirar nas laterais, né? Então, a gente está numa época onde o clima está um tanto frio à noite e o dia um pouco mais quente. Sim. Então, os pés, eles cobram um pouco mais dos nossos cuidados, como a hidratação. A hidratação, ela vai tratar esse eponíaco, essa cutícula que você está falando, sem precisar fazer tanta cutilagem, tanta retirada, porque ela, na verdade, é uma proteção da unha. Quando é muito retirada, a unha acaba podendo ser acometida por algum dos problemas, como o encravamento, criando-se a onicofose, que é uma pele excessiva que fica na lateral da unha e provoca essa inflamação. A hidratação, ela também ajuda a resolver as calosidades. Então, o pé, quanto mais hidratado, mais saudável. Isso. E aí, existem, claro, os tratamentos mais adequados, né? Então, vamos por parte. A gente falou da unha encravada, que também tem a relação com a hidratação, pelo que você está dizendo, né? Então, assim, quais são os tratamentos? E hoje a gente sabe que tem tratamentos que usam alta tecnologia, laser, enfim. Mas quais são os tratamentos mais adequados para essa questão da unha encravada, por exemplo? Porque tem gente que quer tratar a unha, quer porque quer tirar a unha encravada, pega seu próprio alicate, vai lá futucar e tá errado. Mas é caro tratar numa clínica de estética. Não, você pode tratar, creio eu, deve ter alguma também outras opções que você possa fazer um tratamento que não seja tão custoso. Por favor, pode falar um pouquinho dessa questão da unha encravada? Então, assim, existem inúmeros profissionais da área da podologia, né, em diferentes bairros, com preços acessíveis, porque, assim, saúde não tem preço, né? O que sai caro, muitas vezes, é você ir num profissional não especializado e aí começar um segundo problema, porque você sai de um processo inflamatório e vai para um processo infeccioso. E aí pode, então, começar ter um segundo problema. A unha encravada, quando ela começa a iniciar aquele incômodo, você pode colocar um fiozinho de algodão ali na lateral, enquanto você vai num profissional. Às vezes, só esse algodão muito bem encaixado ali próximo à unha, entre a unha e a pele, ele já dá um certo alívio. Porque o que acontece? Quando você está com a unha encravada, você precisa usar um sapato fechado, né? Como o nosso amigo aqui comentou, que tem a unha encravada, isso, o Ed. E aí ele precisa estar com a bota dele. Então, ele colocando um fiozinho de algodão antes de calçar esse calçado, alivia a pressão entre a unha e a pele e já dá um alívio, até ele poder ir num profissional. Certo. E aí a gente falou do hidratante. Bom,
Tudo tem, até para hidratar, né? Até para a gente hidratar, mesmo não só no caso do pé, o corpo, tudo, como os antigos diziam, tudo tem uma ciência, né? E aí, para hidratar o pé, tem que ter também os hidratantes que são próprios e específicos para os pés. E não pode ser qualquer creme que a gente compra hidratante para passar, né? Isso. Como é que vocês, especialistas, nos orientam nessa parte? Então, primeiramente tem que ser um creme próprio para os pés. O creme não pode ser... eu uso um creme muito bom para o rosto, agora eu vou experimentar no meu pé. Não é assim. O pH do nosso corpo ele é diferenciado. O rosto é um, o corpo é outro, e assim como os pés. Então, ele necessita de um creme diferenciado. Cremes à base de ureia, óleo de amêndoa, semente de uva, são alguns indicados e que pode te ajudar. Então, você vai experimentando o toque, tem uns com toque mais seco, tem um com um pouquinho mais oleoso. Então, você vai experimentando e tentando encontrar o creme ideal para o seu pé. Bom, nós temos um tempo, um calor, uma temperatura muito alta própria do nosso estado, da nossa capital. Então, a gente também tem que se adaptar e creio que os especialistas também têm cuidados especiais em relação ao que pode acontecer, as doenças ou os tratamentos com o clima. Não é muito recomendado, né, que a gente use sapatos fechados o dia inteiro, principalmente no nosso clima, e ainda mais com meia. E aí pode surgir as micoses, né, fungos, bactérias. A senhora pode falar um pouquinho também dessa parte? Sim. Então, as meias, na verdade, elas auxiliam por exemplo, contra o chulé. Sim. Né? Porque um pé que sofre muita desidrose, hiperidrose, acaba que sua um pouco, transpira um pouco mais, claro. Então a meia, ela alivia dentro do calçado, que aquele calçado fique muito úmido. Sim. Então ficaria úmida só a meia e não o sapato propriamente. Higienizar esse calçado ao chegar em casa. E sempre que você for comprar o calçado, observar que ele tenha um número maior, que seja confortável para você, mas que ele tenha um número maior, porque assim facilita a não pressão nas pontas dos dedos. Sim. E aí, observar também a sua pisada. Muitos dos problemas de unha encravada, às vezes, acontece na pisada, ou calçado inadequado. Então, observar isso também. Dá preferência a comprar os seus calçados depois de meio-dia, ou depois de um bom período de correria, porque o pé já está um pouco inchado e você vai encontrar um calçado ideal. Boa dica. Pro seu pé. Então, assim, quando você acordou ali cedo, vou logo comprar o calçado, às vezes não é indicado, o pé está ali fininho, né? Ainda não relaxado. E aí, quando você chega na loja, você coloca o calçado ali e não experimenta ele. Então, faz uma pré-inauguração ali dentro da loja, põe o calçado, dá uma volta ali dentro e observa se não vai incomodar em algum ponto do pé. Agora, Juliette, em relação a essa questão que eu falei do clima, tudo bem que a meia, como você disse, ela pode proteger contra o chulé, né? Mas em relação a outros males que pode causar o excesso do suor no pé, e para quem também não usa meia? Então, manter por algum motivo, né? Manter uma higienização maior do pé. Você pode estar fazendo uma esfoliação a cada 15 dias, evitar estar usando muitas lixas, passar o pezinho, a gente gosta muito daquele cimento, né? Isso! De bom, passar o pezinho barato. Ali, isso, passar muita lixa, pedra pomes. Então, esses artifícios, na verdade, alteram a saúde dos pés. Dá um certo... A hidratação por si só, ela já consegue resolver esses problemas. Não gosto de usar creme durante o dia, tudo bem, mas à noite, ali antes de dormir, faz uma boa hidratação e lava o pé tranquilo durante o dia. E evitar creme entre os dedos, pois isso pode ocasionar algum outro problema, como calos, o próprio chulé e até a frieira. Bom, e tem a diferenciação sempre da gente, conforme o tempo passa, algumas pessoas já têm a pele ressecada, né? A pele mais seca tem que hidratar mais. Mas, por exemplo, os mais idosos, sempre também, com o tempo, a pele vai ficando cada vez mais ressecada. E os problemas nos pés também vão acontecendo. O peso também. Pode fazer essas duas relações? Pode sim.
O que acontece muito com o idoso, alguns acabam tendo mais dificuldades para andar. Então, o ideal é que você mantenha ele com um calçado mais adequado quando ele precisar fazer uma caminhada, ali, ainda que seja dentro de casa. Sim. Mas um calçado um pouco mais confortável para aliviar o impacto. Muito dos nossos problemas nos pés é o impacto, porque um calçado errado pode trazer essa dificuldade. E aí a questão, perdão, que você me perguntou do... tanto da idade, como a relação da pessoa ter a pele muito seca e com a idade vai ficando ainda mais seca, se tem que ter algum cuidado específico. E aí você já está respondendo que tem, né? Sim. Então, assim, causas como a obesidade, né, que você mencionou. Isso, nós também falamos, também falei. Então, assim, você tem que observar como que é o teu ritmo de trabalho, o ritmo do teu dia. É uma pessoa que tem um pouco mais de peso, então os pés delas tendem a sofrer mais. Exato. Porque a gravidade, quando ela puxa ali para baixo, tende a impactar um pouco mais. Então, se você tem aqui 80 quilos, quando você pisa, ele se sobressai esse peso. Então, o pé é um pouco mais impactado. Então, o calçado, né, como eu já disse anteriormente, resolve bastante, tem que ser adequado. E procurar se alimentar melhor, tomar água, né, como disse a nossa colega ali anteriormente. Então, ter um pouco mais de atenção na alimentação, porque os pés, eles demonstram como está a saúde do nosso corpo. Então, se você está com desidratação, está com baixa de vitaminas, as unhas, os pés vão refletir todo esse processo. Bom, tem um caso em particular que eu conheço, que é de calo. Calo constante que o podólogo tem que estar indo sempre tratar. Todo mês a pessoa tem que estar tratando com o podólogo, porque por mais que faça tratamento, por mais que cuide, está sempre saindo um calinho debaixo do pé. E aí, existe cirurgia, existem calos que realmente eles ficam por muito tempo, ou é indicado procurar um ortopedista, enfim, esses casos mais complicados, que às vezes o podólogo não resolve? Então, dentro da podologia, nós já temos diversos meios de tratar calos, laser terapia, o ácido, e a ortoplastia também, né? São técnicas que facilitam esse tratamento dos calos, mas a gente sempre trabalha como um acordo com outros profissionais. Um deles é o fisioterapeuta, porque muitas vezes quando esse calo está muito repetitivo, está ocorrendo sempre, acontece de ser a marcha, ele está pisando inadequado. Então, você tem que tratar primeiro essa pisada para poder tratar o calo. E aí também tem aqueles sandálias adequadas ou palmilhas também ajudam, né? As palmilhas, o fisioterapeuta, hoje nós podólogos já conseguimos também preparar as palmilhas, né? Porque a palmilha ela tem que ser algo personalizado. Então, por exemplo, para você, a gente vai observar o teu corpo, o teu peso, como é a tua pisada, que tipo de calçado você usa com frequência, para personalizar a palmilha ideal para ti. Não é só chegou na loja, achou uma pronta, vou experimentar aqui. Não é assim, tem que ter todo um preparo. A idade também conta, né? Porque se for uma pessoa idosa que já tiver um problema de saúde outro, ela tem que ter também outras orientações de outros profissionais, né? Sim, sim. No caso do diabético, por exemplo, né, que alguns deles sofrem amputações. Isso, eu ia já falar. Então, as palmilhas têm que ser específicas. Hoje nós usamos a ortoplastia, que são peças em silicone, que a gente consegue, por exemplo, ele perdeu aqui o hálux, né? Perdeu o primeiro dedo. Sim. Então, a gente tem algumas técnicas como a ortoplastia, que é digamos assim, uma prótese de silicone, que ela consegue aliviar a pressão dessa pisada. Então, para não impactar os demais dedos, a gente trata ali onde falta aquele dedo e trata os demais para que eles não... Uma prevenção para que eles não venham a sofrer a mesma amputação. Certo. Eu vou até pedir para você complementar algo mais, se tiver, em relação à diabetes, né? Porque tem sempre muita curiosidade nesse sentido, né? Infelizmente, muitos da população são diabéticos. Mas antes, uma pergunta aqui sobre o pó que se usa, se é melhor o spray, né? Um amigo aqui, de um amigo nosso, está perguntando. Então, o spray ou o pó, aí realmente você vai ter que se adequar. Os dois são muito bons, mas o pó, às vezes, a gente acaba exagerando. Coloca no sapato, coloca na meia, passa em todo o pé
E não é muito recomendável. Um produtinho, vou até fazer aqui um merchan para ele. Sem problema. É a minâncora. A minâncora, para você Nossa. que tem excesso de sudorese, você pode estar passando a minâncora porque ela retém a água. Então, ela segura um pouco dessa transpiração no seu pé. E o spray, para quem realmente, assim, quem tem mais sudorese, o spray é mais recomendável. Porque quando o pó secar junto com a sudorese, vai acabar criando uma camada. Isso. E se você não fizer uma correta higienização, vai dar algum problema. Isso. E você falou aí da propaganda da pomada, e ela é igual bicarbonato, né, gente? Serve para tudo. Já ouvi tanta coisa essa minâncora, e eu mesma, quando criança, minha mãe sempre usou e na gente, então eu acho assim, é uma propaganda que acaba nem sendo, né? Porque todo mundo já conhece mesmo. Que bom que a gente tem mais essa qualidade. Bom, e mais algo para a gente falar da questão da diabetes? Então, os pés diabéticos, gente, a primeira coisa é evitar cortes excessivos. Então, você que tem diabetes, evitar estar indo em profissionais não habilitadas. A higienização do material para corte da unha tem que ser específico, tem que ser muito bem esterilizado, porque qualquer bactéria, qualquer fungo, qualquer coisa que tenha ali naquele material vai contaminar e gerar um segundo problema. Então, assim, infelizmente no Brasil hoje ocorre a cada 4 minutos uma amputação, começando pelos pés. Então, o corte correto, a hidratação, o profissional habilitado para tal. Ah, mas eu vou cortar em casa, eu tenho aqui um IEX, um cortador de unha que vai me resolver. E às vezes um pequeno machucadinho pode se levar a uma amputação maior. Isso, independente de você ser diabético ou não, muito cuidado com o uso desse cortador de unha que a Juliette falou, e uso de tesoura para tirar cantinho, pelezinha, fica futucando. Gente, tem que ter cuidado. E outra que a gente acabou não falando aqui, mas que é super importante, né? O profissional especializado, para ter cuidado também, mesmo, ou você usando, ou o profissional, para esterilizar os equipamentos direitinho. Esterilização né? É algo dos aparelhos. Ideal dentro do nosso trabalho, porque a gente lida com saúde. Então, assim, como a gente comentou lá no início, o desconforto de uma unha encravada, de um calo, é algo muito sério. Aí você pega um material contaminado e vai lá naquele pé. Então, assim, ruim. Eu já vi casos de tétano, pessoas que usam... Grave, né? Aparelhos inimagináveis para cortar em casa. Por isso que eu tô falando, né? Desde lâminas e outras coisas. Não então, assim, pode. Muito cuidado. É saúde, gente. Então, o pé faz parte do nosso corpo. Então, não adianta... É o que nos sustenta, É o que nos sustenta. E aí, você não cuidar corretamente, vai acabar te direcionando para um problema. Muito obrigada, Juliette, pelos esclarecimentos, pela sua disponibilidade. E ainda tenho aqui um monte de perguntas, então passe aí, por favor, o seu endereço eletrônico, o seu Instagram, para que a gente possa contribuir também com a nossa audiência, com mais perguntas e quem quiser procurar seus serviços. Eu tenho um consultório aqui no São Cristóvão, né? Minha rede social, o Instagram é @JulietteGonçalves_podóloga. E eu queria aqui convidar, licença, Edna, vontade. Convidar aqui os profissionais que trabalham com os pés, que tratam dos pés, que agora, no ano que vem, a gente vai ter o primeiro congresso piauiense aqui em Teresina. Ótimo. Então, já fica aí observando as minhas redes sociais, em breve vai ter mais divulgação lá de toda a equipe que está nesse processo de criar esse evento. E de já, muito obrigada a todos.